De volta com o Manhã TCM, a gente aproveita os bastidores, bate um papo aqui antes com o entrevistado, né? E faz aí essa entrevista, com certeza valer a pena. E, claro, é com muito prazer que a gente recebe o Thales Chaves, cineasta social. Ele que também é escritor. Acho que esse não é o primeiro livro, Thales? Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia aí, telespectadores da TCM. Esse não é o primeiro livro, não. Eu já tenho outros livros, livro de poesia, e também eu tenho um livro anterior a esse. Esse livro, que é resultado da minha pesquisa de mestrado, ele foi graças ao Prêmio Fomento da Prefeitura de Mossoró, de 2020, e anterior a ele tem o Pedra Riscada, que é um livro de contos também, são 9 contos, formatação francesa de roteiro, de cinema, roteiro de curta-metragem, porque são contos curtos, também financiado pelo Prêmio Fomento da Prefeitura de Mossoró. Salvo engano, já está com um tempinho, 2012, se eu não me engano. Pois é, estava sentindo falta de você. Não sei se você sabe, eu mudei completamente, né, de ramo. Eu estava dando aula de História da Arte no curso de Arquitetura, aí essa história de aulas online, o MEC, ele permite que um percentual de todos os cursos seja online, né? Então, como as minhas disciplinas eram introdutórias, História da Arte, eu dava aula no curso do Direito também, Introdução às Ciências Sociais, Sociologia Jurídica. Então, essas disciplinas, elas vão se transformando online. E aí eu fui perdendo carga horária, saí da universidade, entrei no IFRN também, estava dando aula no IFRN Currais Novos, como professor substituto, Sociologia. E aí meio que a Sociologia foi meio que banida, né, de uns tempos para cá. De novo, né, sempre tem essa gangorra aí, entre a filosofia e a Sociologia. Governo sai, governo entra, e uns são a favor, outros são contra, porque coloca o pessoal para pensar, né. E aí eu era professor substituto lá do IF, meu contrato estava acabando, e eu me divorciei, e aí eu tenho um irmão que é odontólogo, estava fazendo medicina na Bolívia, me chamou para ir para lá. Agora eu tô lá, eu já vou pro 5º período, ó. Faz tempo que a gente não se vê, né? Você nem sabia disso. Sabia não. Pois é, já está na metade do curso, praticamente. Já tô na metade do curso, Então, eu fui atrás de estabilidade profissional, né? Que eu, enquanto professor, não tinha, né? Não tinha essa estabilidade. E também, no mundo da arte também, a gente sabe que é bem complicado. Em todo mundo, viu, Lilian? Isso é uma realidade em todo mundo, até na Broadway. Se você não tiver um financiamento, um patrocínio, é mais complicada a situação, né? Mas isso é uma coisa do mundo inteiro. Então, eu parti para esse novo ramo aí, essa nova área do conhecimento, atrás de estabilidade profissional principalmente, né? E me identifiquei muito, né? Me identifiquei bastante com o curso. Mostra que é possível, de repente, a pessoa ressignificar, né? Realmente mudar totalmente de prisma, porque, assim, você não estava satisfeito com alguma coisa, mesmo fazendo um belíssimo trabalho, sendo elogiado e sendo visto aí por pessoas que reconhecem esse talento, mas você mesmo não sentia esse reconhecimento, né, Thales? Não, reconhecimento tem. Agora, a questão é você poder continuar realizando um trabalho, ter condições, né, físicas, financeiras, humanas, materiais, psicológicas. Emocionais, né? Então, eu aproveitei esse ano de 2020, que foi... Nós tivemos aula online, né? Isso é uma realidade do mundo todo, por conta da pandemia. E aí, o que acontece? Essa minha dissertação de mestrado, terminei em 2014, na época a banca ela recomendou para publicação esse trabalho. Então, eu acabei fazendo alguns ajustes. Quando foi agora em 2020, eu aproveitando que eu estava aqui, porque eu fui para a Bolívia em 2019. Acho que caiu um pouquinho aí. Tá aí o livro. Da Prefeitura de Mossoró, e adequei, fiz um projeto e me inscrevi no edital e, para minha alegria, eu fui contemplado. E aí deu para publicar. A gente está vendo aí a capa do livro, é isso? É um livro que tem o nome... Deixa eu olhar aqui, porque eu estou pegando uma colinha. Mossoró como Museu a Céu Aberto. E você identificou algumas obras que a gente passa todo dia e nem se liga naquilo ali? Acontece isso, Thales? Tá dando uma travadinha, mas vai já voltar. É normal. Eu estou perguntando, não sei se você ouviu a pergunta,
Você identificou obras de artes que a gente costuma passar, mas nunca se liga de olhar e saber o valor daquele monumento histórico, né? Sim, inclusive essa discussão eu faço na minha pesquisa, que é a relação da obra de arte com o espaço público, porque eu vou me interessar pelas obras de arte que estão presentes nos espaços públicos e também a relação que essas obras têm com as pessoas, né, com a sociedade. Quem fez isso aí? Você sabe? Quem fez o quê? Esse que está na tela? Ah, esse aí é de Nora Aires. Nora. Sim, lindo, né? Eu sempre quis saber quem tinha feito ele, que é ali perto do Mater Christi, né? Nora trabalha muito com esses temas por ela trabalhar com essa questão do paisagismo, né? Então ela trabalha muito com essa temática da fauna, da flora, da região, também trabalha com cangaço, com a religiosidade, né? Ela tem muitas questões dos mosaicos. Essas aí são instalações que ficam ali na BR, próximo ali à base da Petrobras. Então tem instalações aí, são esculturas gigantes, temos aí de Marcelo Amarelo, Guaraci Gabriel também. Os 3 personagens principais do livro, os 3 artistas, né, com a maior produção, esse aí é de Nora Aires também, fica ali no Trapiche, ali na ponte, ali quem vai do centro para o Alto São Manuel, né, os 3 artistas principais são o Careca, né, o nosso grande Careca, foi meu aluno também no curso de arquitetura. Hoje arquiteto também, né? Arquiteto, isso, fantástico, um grande artista, grande arquiteto. Esse é o da Nora. E o Careca, ele fez as ilustrações do meu primeiro livro, né, do Pedra Riscada. Esse conjunto é uma obra mista que eu chamo, porque na minha pesquisa eu identifiquei alguns gêneros que a gente vai encontrar, alguns gêneros de obra de arte que a gente vai encontrar nesses espaços públicos, né? Vamos ter talhas, painéis, mosaicos, pinturas, grafites e as obras mistas, né? Quando ele mistura mais de um gênero, como o mosaico e a escultura, por exemplo, presente na mesma obra, né? Esse acaba sendo um mosaico, esse aí. Antes ele era um painel, está ilustrando aí no Memorial da Resistência os resistentes, os heróis da resistência aí, os cangaceiros. São fotos da época, né? Fotos da época, Só que no início dessa instalação, ela era um painel e hoje ela é um mosaico, né? Foi uma empresa, eu acho que foi do Sul, do país ou do Sudeste, e é tipo uns azulejos, eles montaram como um mosaico, né? Essa obra aí, que é a réplica da Estátua da Liberdade, é considerada a primeira obra de arte pública que eu identifico na minha pesquisa, porque eu tracei uma linha do tempo da história da arte pública de Mossoró, Lilian. Ela vai desde 1904, com a primeira obra, que é essa réplica aí da Estátua da Liberdade. Tem a luz... Fica ali perto do Chamego Doce, e eu vou dizer para você que eu nunca observei essa estátua. Eu sabia que tinha uma estátua lá, mas eu não sabia que era uma réplica da Estátua da Liberdade. Porque ela tá ali em volta, tá bem no meio da praça e é bem arborizada essa praça, né? Tem muitas árvores. Para poder ver. Ela tá meio escondida. Então, uma das funções sociais desse meu trabalho é mostrar a cidade de Mossoró para os moçoroenses, que às vezes fica despercebida essas obras de arte, né? Fazer essa discussão, né, dos significados. Essas obras, elas constroem identidade, né? Porque as temáticas que elas trazem fazem parte da nossa identidade, do resgate dos fatos ocorridos no passado, né? Como diz o Legoff, o antropólogo Legoff, esse resgate dessa memória, né, dos nossos mitos fundadores, eles ajudam na construção e na manutenção dessas identidades, né? Qual é a identidade do povo de Mossoró? Questão da abolição, do voto feminino, do cangaço, da fauna e da flora da região. Isso tudo é refletido nessas obras de arte. Essa daí da Estátua da Liberdade seria em relação a isso que você falou? Exatamente. Ela data de 1904. Ela é uma alusão à abolição da escravatura aqui em Mossoró, que se deu 5 anos antes da Lei Áurea. A Lei Áurea, ela vai abolir os escravos em 1888. Mossoró se antecipa 5 anos, inspirado num grupo do Ceará também. A partir de 1883, Mossoró vai abolir os seus escravos. E essa obra é instalada nessa praça aí pelos os amigos, né, da memória, dos fatos que ocorrem aí na história da cidade. Ali, por perto dessa estátua, tem várias casas de abolicionistas, né, que são tombadas. Tem, Lilian. Inclusive, algumas são tombadas, algumas estão preservadas, mas, infelizmente, outras
a gente não conseguiu preservar, elas foram demolidas e viraram estacionamento, né? É criada uma lei em Mossoró, a lei do corredor cultural, também de preservação, né? A gente tem um cinturão ali de monumentos arquitetônicos e artísticos que são preservados também. A prefeitura ela criou isso também num determinado momento. E é muito importante porque isso faz parte da nossa história, né? Isso mostra quem nós somos. Como é que a gente vai saber onde é que a gente está e para onde é que a gente está indo se a gente não sabe de onde a gente veio, né? Essa é a importância, a função social dessas obras. A história também, né? Você saber contar a sua história. Para quem quiser encontrar o livro, como é que faz, Thales? Olha, Lilian, esse livro é um lançamento, né, com o financiamento aí do Prêmio Fomento da Prefeitura Municipal de Mossoró, de 2020. Ele é um lançamento da editora Queima Bucha, do Gustavo Luz, pode encontrar diretamente com ele, ou então diretamente comigo também, porque esse livro é importante, eu acho que vai interessar algumas pessoas, porque eu fiz um inventário dessas obras de arte. Eu cataloguei todas as obras de arte contidas nos espaços públicos de Mossoró, fiz uma linha do tempo, classifiquei, fiz um zoneamento também, onde é que essas obras estão presentes na cidade, eu fiz um mapeamento, então é um inventário. Traz fotografias, o livro traz fotografias dessas obras, os artistas, traz o maior número de informação possível, como se fosse um álbum, assim, falando bem popularmente, como se fosse um álbum de figurinhas, onde tem a imagem das obras, os artistas, o ano de produção, as dimensões, os materiais. Então, é um inventário. Eu acabei fazendo um inventário dessas obras e eu acho que vai interessar algumas pessoas. Então, pode estar adquirindo aí com o Gustavo Luz, na editora Queima Bucha, ou então comigo mesmo, no meu WhatsApp, que é o 988-19-5109. Fala diretamente comigo e pode estar adquirindo esse documento, que é uma contribuição que eu dou aí para o povo de Mossoró, né? A cidade que acolheu tão bem a minha família. É o mínimo que eu posso fazer pela cidade, tá dando essa contribuição. Eu considero que é um presente para a cidade, porque na época que eu fiz a pesquisa, não existia nenhum documento, não existia nenhum inventário, não existia nada registrado. Eu fui na Cúria Diocesana, a Cúria Diocesana me ajudou, a Prefeitura me ajudou também com alguns documentos, alguns arquitetos me ajudaram, como o Dorian, o arquiteto Dorian Jorge Freire, o Alexandre Lopes, Cariza Pinheiro, alguns arquitetos, Liana Suassuna, alguns arquitetos me ajudaram a construir esse trabalho, né? Os artistas também, um agradecimento especial para o Careca, para o Marcelo Amarelo e para a Nora Aires, que são os 3 artistas com o maior número de obras de arte espalhadas pela cidade, né? A Cúria Diocesana também, Dr. Newton Brasil me ajudou, o pessoal do Laios, da maçonaria. Então foi um trabalho de formiguinha, a gente angariar tudo isso e gerar nesse documento. E catalogar como você fez nessa linha do tempo é muito bacana, porque aí você vai sabendo que tem uma relação com o que acontecia naquela época, né? E por que esses monumentos estão aí. Então, realmente é um documento. Mas, Thales, para quem não sabe dessa sua veia de cineasta, começou como? Certo, eu fiz... Sim, eu concluí o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará, e a partir daí eu queria fazer... Dentro da UFC, da Universidade Federal do Ceará, eu já comecei a me envolver com teatro, né, com audiovisual e com fotografia. E aí eu queria fazer uma pós-graduação na área da gestão cultural, que era uma coisa que estava bem alta naquele momento, lá no Ceará, em Fortaleza. E eu tinha planos para ir para Portugal fazer a pós-graduação em gestão cultural lá em Lisboa. Só que naquele ano não abriu esse curso lá na universidade que eu queria, e eu tinha um plano B, que era ir para o Rio de Janeiro estudar cinema, né? E aí eu fui para o Rio de Janeiro, estudei cinema na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, e comecei a me envolver numa série de trabalhos cinematográficos lá, e comecei a escrever. Depois eu volto aqui para Mossoró, que minha família já mora há vários anos aqui em Mossoró, se mudaram de Fortaleza para cá por conta de trabalho. Então, quando eu cheguei em Mossoró, em 2010, estava uma efervescência cultural tão grande, nós tínhamos muitos veículos de comunicação, jornais escritos, impressos, rádios, dezenas de rádios, 2 emissoras de TV locais e projetos de audiovisual. Eu comecei a me engajar nisso, realizei alguns documentários, realizei o documentário Poeta e a Bicicleta, sobre o Antônio Francisco, que está no YouTube. Isso aí que me levou para vários festivais do Brasil e do mundo, me levou 2 vezes à Europa. Esse filme foi premiado. Depois eu lancei o Pedra Riscada também, prêmio Fomento da Prefeitura de Mossoró.
que eu reuni esses roteiros que eu vim escrevendo desde o Rio de Janeiro. Eu vim escrevendo esses roteiros e finalizei aqui em Mossoró, lancei esse livro, né? Tem alguns livros aí de poesia também, que eu participava de grupos de poesia quando eu morava lá em Fortaleza. Então, eu sempre tive essa veia artística, né? A minha monografia da graduação de Ciências Sociais foi sobre teatro, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre arte também. Fiz inúmeros trabalhos aí no rádio, na televisão, no cinema, na literatura. E apesar de eu ter partido para essa nova área, Liliana, assim, eu não pretendo abandonar a arte, não, né? Era Inclusive, isso que eu ia perguntar agora. E aí, como é que vai ser a da ciência, né, da medicina e a arte? Você vai ter alguma preferência ou dá para fazer tudo junto? É porque, assim, nós somos a nossa história, a nossa bagagem cultural, as nossas experiências, tudo que a gente viu, viveu, presenciou, experienciou. Então, eu sou fruto disso, eu não posso negar, eu sou um produto disso, da minha história de vida, né? Então, um filme que eu assisti muito inspirador, que eu já tinha assistido antes, e agora na faculdade uma professora de psicologia médica passou para a gente assistir, eu revi, foi o Patch Adams, né? Que é com o Robbie Williams, que é bem inspirador, né? Que ele é um estudante de medicina, que isso inspirou vários projetos, como o Doutores do Riso, Doutores da Alegria, né? Que eles trabalham com teatro, porque o nosso estado de ânimo, Lilian, ele é muito responsável pela nossa saúde, né? A nossa cabeça... eu tive um professor de teologia, que é a universidade que eu faço é uma universidade cristã, e a gente tem, todos os cursos têm essa matéria de teologia também, que ajuda muito as pessoas longe de casa, né? Geralmente os estudantes de medicina são muito depressivos, né? Então, isso acaba ajudando um pouco essa questão da religiosidade, das pessoas enfrentarem e superarem isso, né? Verdade. E aí, eu tive esse professor que dizia, esse pastor que dizia que 90% das nossas doenças, nós somos os responsáveis por elas, né? É o nosso estado de ânimo, é o nosso estilo de vida, é a nossa cabeça, é a nossa mente, né? E agora eu estudei psicologia médica e eu vou estudar psicologia social esse semestre também, e isso está mais do que provado. Então, projetos como esse, como Doutores da Alegria, essa coisa que o Patch Adams fazia, né? Voltado para a arte, porque quando a gente, dependendo do nosso estado de ânimo, a gente produz são liberados uma série de neurotransmissores que vai influenciar, inclusive, na nossa imunidade, né? Como a serotonina, por exemplo. Tanto que é comprovado cientificamente que quando você está com depressão, falta aí esse neurosensor, né? Assim que fala, e que ele tem que ser restabelecido através de medicamentos, porque algumas terapias alternativas, né? Para que a gente possa recuperar esse ânimo. Porque, às vezes, a gente fala, já que você está falando disso, a gente sabe que depois dessa pandemia vai ter aí um surto também de doenças, já que a gente está em Janeiro Branco, combinando tudo e não combinando nada, o Janeiro Branco fala desses transtornos mentais. E, após a pandemia, a gente sabe que vai ter aí um problema. Já está acontecendo um surto de ansiedade, né, de medo, então, pânico. As pessoas ficam... Tem gente que realmente tem pânico. Enquanto tem gente que não está nem aí, acha que não pega, porque não sei o quê. Eu vi até um vídeo indo para o lado do humor, né? Dizendo que eu tenho um Deus no coração, então não vou pegar. Mas tem que usar máscara. Deus está no seu coração, mas você tem que saber que você pode estar infectado e transmitir para alguém, né? Então, resumindo o que eu quis falar, é que é comprovado que se você está bem, tudo funciona bem. E bem emocionalmente, eu falo. Sim, sim, com certeza. O nosso corpo é uma máquina que está tudo ligado, né? O cérebro, os rins, fígado, pulmão, coração, está tudo conectado, né? Esses neurotransmissores são importantíssimos. Eu fui um que tive ansiedade também, né? E a sorte é que o pouco de conhecimento que eu tenho me ajudou a estar superando isso, né? Mas falar é sempre bom, né? Qualquer problema que a gente tem, a gente não pode guardar dentro do nosso peito, a gente tem que colocar para fora e buscar ajuda, né? A gente não pode... ajuda profissional. Inclusive, eu estava assistindo a TCM essa semana e o Everton, ele estava falando sobre as profissões do futuro, né? E a questão da pandemia deixar essas marcas, essas sequelas mentais, né? De depressão, de ansiedade, de angústia, porque a ansiedade e a angústia, ela vem nesses momentos de incerteza, quando a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente pensa demais no amanhã, no futuro, e não sabe o que é que vai acontecer, vem essa angústia, essa ansiedade, essa depressão. Parece até de viver o momento, né? Isso pode desencadear coisas piores. E o Everton, ele falava das profissões do futuro, né? Pós-pandemia, que está sendo do presente e do futuro bem próximo, né?
que é a questão dos profissionais da saúde, né, da psicologia, da psiquiatria, da terapia ocupacional, da fisioterapia, que são profissões aí, além de outras, como a ciência da informação, né? Ele estava falando sobre isso, que são sequelas que a pandemia vai deixar na humanidade, mas tem coisas positivas também, sabe, Lilian? Essa questão da gente, dessa intimidade que a gente está com o mundo, com as tecnologias, né? Porque imagina, essa entrevista aqui, eu estou falando contigo, eu poderia estar no Japão, eu poderia estar em Nova York, em Fortaleza, em qualquer lugar, sem pegar trânsito, sem me expor, a gente está resguardado aqui na nossa casa. Então, isso é um ponto positivo muito grande, sabe? Esse encurtamento de distâncias. Hoje, as cidades elas estão muito perigosas, né? Você pode sofrer um acidente. A violência aí também faz parte desse contexto de nervosismo, né? De transtornos, de medo. Então, também faz parte. Thales, nosso tempo acabou, mas a gente já está confirmando aí para ver segunda-feira ele vai lá no Vitrine, na 95. E quem acompanhou aqui vai continuar, né? Saber sobre o livro, claro. E a gente continua a falar nesse assunto também, porque pode ajudar muita gente, tá bom? Excelente, Liliana. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Estava com saudade, fazia tempo que eu não te vejo. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí o Thales, ele que é cineasta, agora é estudante de medicina, historiador. Gente, ele é quase o Charlie Chaplin, né? O Carlito, porque ontem, lá na 95, estava falando sobre o Chaplin, e eu via lá que ele era diretor, produtor, ator. Gente, o cara era o máximo, né? Então, falando em cinema, me lembrei aí do Chaplin. Vamos para o intervalo e a gente já volta.